Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de As Confissões das Irmãs Sullivan e Amy e Matthew. Esse livro aqui, quando eu vi a sinopse pela primeira vez, eu achei uma premissa muito boa, mas aí, quando eu li, eu me enganei. O livro, ele fala de herança, ele fala de família, em que a poderosa Lou, que é a grande matriarca dessa família Sullivan, e ela é muito rica, ela reúne toda a família e diz que vai morrer, mas que está excluindo a família do testamento. E o motivo ninguém sabe. Ela apenas diz que alguém da família a magoou e que essa pessoa deve escrever uma carta de retratação pedindo desculpas pra ela. Desde aí o livro já me decepcionou um pouco, porque eu achei que toda a família fosse entrar nesse mistério de quem magoou a avó e coisa do tipo, mas eles logo decidem que foi uma das 3 irmãs apenas. Então excluíram a mãe, o pai e o irmão mais novo. Então como se eles não existissem, como se só as irmãs pudessem magoar a avó. E a partir daí, o livro ele é narrado em forma de carta. Então nós temos as 3 cartas das irmãs que formam o livro. A primeira carta foi a que eu achei mais ruinzinha, porque é muito romance, é muita coisa. E o final da carta, por ser romance, ele já é um pouco previsível. Essa carta é da irmã mais velha, a Nori, se eu não me engano. Isso mesmo, é da Nori. Ela tem 17 anos e tá prestes a se formar na escola. Então ela tem que participar de um baile de debutantes que ela não quer tanto assim participar. E ela tá teoricamente prometida pra um par, que é o que a avó seleciona pra ela. Mas adivinhem? Ela conhece outro homem em um curso de leitura dinâmica. Pelo menos isso, né? Pelo menos ela gosta de ler. Como eu disse, o final é um pouco previsível e eu tava no meio da carta e eu já tava sacando o que ia acontecer. A segunda carta foi a carta que mais me impressionou. É narrado pela irmã do meio, a Jane. É narrado pela Jane, que é a irmã do meio. Ela tem 16 anos e é aquele tipo de irmã que está totalmente rebelde. Ela tá RBD, tá muito rebelde, porque ela não segue os demais. E foi a carta que mais me tocou, que eu fiquei mais animado, porque ela tem um blog, e nesse blog ela diz toda a história da família, como que essa família ficou rica, os motivos das brigas da família, todos os mistérios. E eu gostei disso porque se aprofundou um pouco mais na história da família, não foi só aquela historinha de romance como na primeira carta. E a terceira carta é narrada pela irmã mais nova, a Ceci. Ela tem 15 anos, mas lendo a carta parecia que ela tinha, sei lá, 9. A autora deu um ar muito infantil, muito ingênuo pra essa personagem, que não condiz com a idade dela. Essa carta foi a que mais me assustou, porque é uma história pesada, mas que é muito fantasiosa, então a gente acaba não engolindo muito essa história. Vocês estão me entendendo? E o final desse livro é um final, entre aspas, bobo. Ensina, claro, uma mensagem, tem uma mensagem sim no fundo, mas é uma mensagem um pouco mais superficial, não é tão profunda. E o desfecho que a autora deu pro final dessa história, eu achei que poderia ter sido muito melhor. Eu classifiquei ele como 3 estrelas, justamente pela carta do meio da Jane, que foi a que eu mais gostei e foi ela que salvou o livro pra mim. Resenha de Amy e Matthew. Esse livro aqui, ele vai narrar a história da Amy. A Amy, ela tem paralisia cerebral, isso desde criancinha, então todo um lado do corpo dela é completamente ruim, então ela não consegue ter os movimentos adequados e tudo mais, então ela tem movimentos involuntários. E também narra a história do Matthew. O Matthew, ele é um garoto problemático porque ele tem toque, então lendo a história dele, quase que eu fiquei com toque, querida autora. Todas as vontades que ele sentia, eu sentia também. Eu acho que, olha, eu acho que esse papel foi bem escrito, foi bem cumprido, porque eu senti realmente o toque do Matthew. A Amy é uma garota muito inteligente, porém ela não tem muitos amigos, justamente porque ela precisa de um acompanhante nos lugares, e geralmente os acompanhantes dela eram adultos, ou professores, ou médicos, enfermeiros, e isso acaba não dando espaço para as outras crianças, né, os outros adolescentes, se enturmarem com a Amy. Então a mãe da Amy decide contratar, se eu não me engano, por ideia da própria Amy, contratar os amigos, soa um pouco estranho, pra cuidar dela, pra ela conseguir finalmente ter alguma amizade. E é aí que o Matthew entra, ele se candidata à vaga de emprego e acaba conhecendo, cuspi no livro, e acaba conhecendo a Amy mais profundamente. Eles acabam se tornando realmente amigos. Eu gostei muito dos personagens desse livro, apesar da narrativa ser muito arrastada. Eu demorei o dobro pra ler esse livro do que As Confissões das Irmãs Sullivan, e aquele outro livro tem mais páginas que esse, então tirem suas próprias conclusões. E eu senti uma
uma falta de importância na mãe da Amy na história. Eu gostei muito da personagem, retratou bem aquela mãe super protetora, mas eu senti que faltou um aprofundamento nessa personagem. Ficou muito focado no romance dos dois. A Amy, ai, Matthew, e o Matthew, ai, Amy, não sei o que. E eu senti falta da relação da Amy com os pais. É muito interessante ver como que a Amy acaba fazendo as amizades dela, apesar desses amigos serem contratados. E o livro ele vai narrar a história da Amy indo pra faculdade. Então eles estão saindo da escola, indo pra faculdade. Então tem toda essa confusão de estou crescendo, o que vou fazer da vida. E é muito bacana ver como que uma pessoa que tem paralisia, ela é inserida nesse mundo educacional. E a gente vê as dificuldades que a Amy passa e as dificuldades que o Matthew passa também, porque o toque, ele é bem explicado aqui. Como eu disse, eu senti todas as aflições do Matthew e senti vontade de verificar as torneiras, contar meus passos, lavar o braço até aqui, ó, lavar a mão até o cotovelo. Pra esse livro aqui eu também dei 3 estrelas, apesar do final não me agradar, mas as 3 estrelas são pela explicação das doenças dos dois personagens, tanto a paralisia cerebral quanto o toque. Deu pra ver bem o que uma pessoa com esse tipo de doença passa e eu achei muito interessante por causa disso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comenta aí se você já leu algum desses livros e qual a sua opinião sobre eles. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.